Olá, audiência do Radar Empresarial. Hoje, mais uma edição dos nossos podcasts e desta vez o convidado é o Dr. Neuri José Gusson, cidadão, pai de família, um cidadão comunitário, médico e médico clínico geral, médico cirurgião. Também foi vice-prefeito aqui de Veracruz, já que o nosso podcast é gravado aqui nos estúdios da Arauto Veracruz, e que também, entre várias funções que desempenhou e desempenha ao longo da vida, também é presidente aqui do Hospital Veracruz e presidente da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, uma das principais cooperativas mais reconhecidas do sistema Unimed no Brasil. Muito obrigado, doutor Neuri, por aceitar o nosso convite do Grupo Arauto. Um prazer recebê-lo aqui. E temos até aqui para iniciar nossa conversa, né? Uma pergunta praticamente tradicional, e a gente faz para todos os entrevistados que participam do nosso Radar Empresarial. Quem é Neuri José Gusson? Obrigado do convite, César. Aí, o meu agradecimento ao Grupo Arauto. Falar da gente é repetir difícil. A história, né? Na verdade, é repetir a história, né? Eu sou natural de Sério, um município que se desmembrou de Lajeado, né? Lajeado é mais conhecido. Né? Acabei indo para o seminário muito jovem, aos 10 para 11 anos, fui para o seminário, estudei 3 anos no seminário de Daltro Filho, atualmente é imigrante, município de imigrante. Depois completei o 2º grau no seminário de Taquari, na cidade de Taquari, e daí me desliguei do seminário e fui procurar uma profissão, fui procurar trabalho, né? Segui, então, a carreira médica a partir do vestibular, do ensino, fiz em Caxias do Sul a faculdade, fiz 3 anos no Rio de Janeiro, 1 ano de estágio e 2,5 de residência em cirurgia geral lá. Depois voltei aqui para a região e acabei ficando em Veracruz desde então, né? Tenho 2 filhos, um casal, né? Ana Cláudia e o João Vitor, né? Sou casado com a Márcia Bono Gusson, natural aí de Lajeado mesmo. E os meus filhos, né? Ana Cláudia atualmente em Vancouver, 11 anos lá já, né? Trabalhando com cinema, com animação de cinema. E o meu filho aí em Santa Cruz agora, a gente ensaiando uma vida agrícola, né? Trabalhando com uvas aí, plantando alguns pés de uva e um pareral aí para a gente investir e trabalhar um pouquinho. E médico aqui na cidade, né? Como já falaste aí, né? Médico cirurgião, né? Comecei aqui por Veracruz, depois acabei indo para Santa Cruz. Em Santa Cruz, né, trabalhei nos 2 hospitais, atualmente estou mais vinculado ao Ananeri ainda, tenho ido menos no Santa Cruz, e nos últimos 6 anos aí na presidência da Unimed dos Vales do Taquari e Rio Pardo, né, trabalhando como dirigente, né, como administrador de uma estrutura de saúde, de uma empresa cooperativa de trabalho médico. Resumidamente, acredito que começamos por aí, César. Eu estava, até eu saber dessa questão que na sua propriedade ali, o senhor tinha plantado ali, tinha feito um parreiral, né, uvas viníferas, né, e eu até estava com essa curiosidade, que o médico, o cirurgião, né, executivo, né, de uma das principais cooperativas de saúde do Brasil, se ele seria, assim, um vinhateiro, né, aquele que tem o parreiral e produz vinho para o seu próprio consumo e dos poucos amigos, ou se é um projeto assim de produzir vinhos finos para colocar Santa Cruz também, né, nesse mapa assim da vitivinicultura gaúcha, né, que aqui na região está tendo um grande desenvolvimento, principalmente na região, na cidade de Encruzilhada do Sul. Não é para tanto também, né, César? A questão ali, assim, nós começamos, eu, meu irmão e meu cunhado, numa dinâmica de fazer a propriedade ter alguma produtividade em cima, e o meu objetivo maior sempre foi uvas de consumo.
né? O meu irmão já vai mais na linha de produção de vinho. Mas é bem assim, vinho para a família e para os amigos, né? Não é nada de linha comercial. Já a uva, sim, né? A uva a gente tem comercializado nas feiras ali de Santa Cruz, já começou ano passado, né? Então, uvas de mesa, né? Niágara e Vitória, né? Uva sem semente, né? Uma uva diferente que não é habitual por aqui. Então, é um pouquinho de negócio e bastante de ocupação, né? E como um bom oriundo, né, de família italiana, né, não poderia faltar um parreiral em casa, né? Os que têm condições para isso e têm uma área adequada para isso. Mas, doutor Nery Gusson, hoje o foco, talvez assim, da nossa principal conversa aqui, né, da nossa conversa, seria assim a questão da medicina, né? A medicina que o senhor iniciou logo depois de ter se formado na Universidade de Caxias do Sul, e a evolução da medicina, a medicina hoje, né, agora com o advento aí da chamada inteligência artificial, né, que tem gerado assim bastante impacto nas mais diversas profissões, mas principalmente pela função que o senhor ocupa, né, de presidente da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, que tem sede em Lajeado, mas eu acho que abrange aí praticamente quase que 60 municípios aqui das regiões aqui do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo e também ali vamos chamar a região do Jacuí. E como é que, e até tem pessoas assim que estão nos assistindo, né? Não são da área da medicina, da área de saúde, muitos são até clientes, né, usuários do sistema Unimed, mas até para quem está nos acompanhando e até do exterior, tem muita gente que nos acompanha, né? O que é o sistema Unimed no Brasil hoje? O sistema Unimed foi criado em 1967, né, a partir do Dr. Castilhos, né? Começou em Santos, numa dinâmica de conseguir manter o trabalho médico menos comercial e uma certa liberdade do profissional médico. Então, se criou o sistema cooperativo. Então, o sistema Unimed, até hoje, desde 67, é um sistema cooperativo de trabalho médico. Ele funciona de uma forma integrada, né? É um sistema de integração, então cada região tem a sua autonomia, é vinculada à federação estadual, confederações regionais, no caso aqui nós somos a Federação de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a Confederação Mercosul e a Confederação Nacional, que é a Unimed Brasil. Então é um sistema integrado que tem esse esquema de assistência, né? Onde cada usuário está vinculado à sua Unimed e a partir do atendimento fora da sua área de ação, funciona um sistema que a gente chama de intercâmbio, né? A regional atende o cliente aonde ele está, né? Quando ele está circulando ou quando ele está andando, e todo o processo administrativo, a remuneração, a dinâmica é feita pela Unimed de origem, a Unimed da base. De forma resumida, é isso aí o sistema Unimed, César. E aqui na região dos Vales, né, a Unimed ela foi fundada em 71, né? Portanto, 1971. São 55 anos. Estamos completando 55 anos esse ano. E inicialmente começou lá em Lajeado, acho que o movimento cooperativista, né? Isso. E depois agregou também os profissionais de Santa Cruz do Sul, né? Isso, foi, né, a segunda Unimed, tem uma discussão, né, de data entre a nossa Unimed e a Unimed de Erechim, quem foi a primeira, né? Uma saudável competição. Isso, então, mas as duas praticamente foi datas muito próximas aí, né, fundadas. Então começou com o nome de Automed e depois passou a ser chamada também Unimed Vales Taquari Rio Pardo. Quando em 2006, foi incorporada a região carbonífera, né? Antes tu falasse em 60 municípios, são 59 municípios que a gente tem vinculado à nossa cooperativa. E quando a gente incorporou, então, em 2006 a Jacuí, aí passamos a ser 59 municípios, atingindo também a região do Jacuí, mas manteve-se o nome Unimed VTRP igual, né? Vales Taquari Rio Pardo. A gente
anexou aquela área, mas o nome permaneceu por questões jurídicas, legais, que isso tinha algumas implicações que se entendeu melhor não fazer essas mudanças naquele momento e até hoje se mantém. E para atender esses 59 municípios, o Dr. Neri tem ali o quadro de colaboradores, né, da Unimed, né, não só na matriz em Lajeado, né, mas também em alguns centros regionais, vamos chamar assim, né? Qual é a estrutura hoje assim de gestão, né, da Unimed? Quantos colaboradores? Nós temos em torno de 540 colaboradores, né, distribuindo principalmente, né, Lajeado, Santa Cruz, escritório Venâncio, Encantado, Teutônia, Estrela, Taquari, e para cá em Rio Pardo e Candelária a gente praticamente não tem mais escritório. A gente já teve também, acabou fechando por questões logísticas, né? E tem alguns colaboradores pelo Brasil, né? A gente tem colaboradores em Uberlândia, que a gente tem um grupo grande de clientes lá da Souza Cruz, né? A BAT Souza Cruz é nossa cliente a nível nacional. Assim, nós temos outras empresas a nível nacional, então às vezes a gente tem um colaborador que fica, né, lotado junto à empresa para facilitar o fluxo de documentação e a orientação dos clientes. E para fazer todo esse atendimento aí nos 59 municípios, inclusive clientes fora inclusive do Rio Grande do Sul, né, como é o caso da BAT Souza Cruz, que tem a fábrica lá em Uberlândia, né? São quantos médicos, assim, quantos cooperados? A nossa Unimed são 730 médicos cooperados ativos e mais tem uns 50 que estão já jubilados, né? Fora é o número de médicos que cada Unimed tem, não tem assim esse número preciso hoje por cada Unimed, né? Mas o cliente é atendido dentro da rede da Singular onde ele estiver presente. E um período até eu atuei até como consultor de mercado ali da Unimed, acho que foi 2011 e 2012. Sempre me chamou a atenção assim, a governança, né, da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, o investimento também no quadro de colaboradores e também junto aos cooperados, né, e o reconhecimento, né, as acreditações, assim, os reconhecimentos em nível de Brasil, não só reconhecimentos dentro do sistema Unimed, mas também reconhecimentos de organismos, né, e até de publicações assim de grandes destaques no país, né? Ou seja, uma instituição aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul é destaque nacional. Nós devemos isso muito à liderança, né, e certamente ao espírito de integração que conseguiu se criar na cultura da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo. Isso já começou praticamente lá na presidência do Dr. Lídio Halber, né, nosso conhecido, né, seu conhecido Lídio, né, depois Robinson, Jucá, Resch, né, Bertólio lá de Lajeado, né, o Nilson Maia. Então, todos esses presidentes, eles sempre tiveram a visão de que o desenvolvimento humano ele era fundamental. Então, nós sempre trabalhamos muito com desenvolvimento humano em todas as áreas, né. Quando saiu o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, nós ganhamos troféu ouro, né? Já ficamos destaque nessas revistas nacionais de melhor empresa para se trabalhar, né? Teve um ano que a gente ficou o primeiro para as mulheres trabalhar com empresas de 500 colaboradores, até 500 colaboradores, na época a gente tinha 480, né? Então tem várias premiações assim de reconhecimento nacional e de respeito, né, pela política e pela cultura que a gente vem trazendo ao longo dos anos, né? Se investe bastante em desenvolvimento humano e valorização humana. Agora, praticamente, por exemplo, todos os nossos colaboradores, eles recebem oportunidade e são treinados para trabalhar com IA, né? Inteligência artificial, que a gente sabe que é uma realidade nova no mercado, né? Mas ao mesmo tempo ela já vem desde 2000 praticamente, a gente percebe que está sendo incorporado em tudo que a gente vive no dia a dia, questões de inteligência artificial, mas
como trabalhar com isso, como associar o valor humano, a realidade humana a essas inovações, né? Isso precisa, às vezes, de um desprendimento pessoal e uma cultura de aprendizado. E isso a gente consegue fazer com muito dinamismo na cooperativa. E até falando nessa questão assim do relacionamento, né, com o quadro de colaboradores, o investimento no quadro de colaboradores, né, praticamente hoje uma realidade, uma queixa até dos empresários, né, é a dificuldade hoje, tanto lá no Vale do Taquari, Lajeado, né, que é onde está a sede da Unimed, mas aqui em Santa Cruz também, o Vale do Rio Pardo, a dificuldade de buscar talentos e também de reter talentos, né? Como é essa questão dentro da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo e quem sabe até dentro do sistema Unimed Brasil? O sistema Unimed e nós, dentro da nossa Unimed, a gente trabalha com um plano de carreira bem definido, né? Com oportunidades de desenvolvimentos que elas são postas para todos, né? Mas a gente tem a disputa de mercado. De vez em quando a gente tem que, né, discutir com alguém para ou segurar um talento ou que ele vai adiante, né? Uma coisa que nos alegra muito assim, é que todo colaborador que sai, todo empregado que sai hoje da nossa Unimed, ele praticamente já tem atividade garantida, um emprego no mercado, né? Porque ele se destaca pela sua competência pessoal, né? Então isso é uma gratificação social que a gente tem, né? De vez em quando a gente tem lá uma meia dúzia, uma dúzia ou até umas 20 vagas em aberto porque não se consegue preencher, né? Porque para preencher uma vaga que exige determinadas competências, tem todo um processo que às vezes ele é trabalhoso e até achar a pessoa que se adapta e que quer aquela função, né? Às vezes é um pouquinho demorado. Mas normalmente assim, menos de 15, 20 vagas, né, a gente tem aberto e o nosso turnover também é baixo, né? A rotatividade é baixa, né? Então, sim, uma empresa, uma instituição, né, uma cooperativa que o pessoal gosta de trabalhar e aqueles que por uma razão ou por outra acabam saindo até são muito valorizados no mercado pelo próprio investimento em treinamento, em aperfeiçoamento que a Unimed proporciona. E a gente acaba perdendo colaboradores por situações de mais conforto e mais facilidade de trabalho ou remuneração melhor, né? A gente tem um padrão de remuneração que é próprio da empresa, isso também a gente não consegue extrapolar, né? É uma cooperativa, a gente tem que prestar conta para todo mundo, né? Tem que prestar conta ao conselho de administração, ao conselho fiscal, né? Então tem que manter uma questão de custo, né? E na outra ponta, questão assistencial, que também, né, tu sabes que é sempre um cheque em branco, né? A saúde do cliente, né, e o custo dela é sempre uma incógnita. A Unimed também, a Unimed Vale do Taquari, ela se destaca assim também pelo relacionamento com as comunidades, né? Ou seja, ela é muito participativa em ações dos municípios onde ela está presente. E também assim com campanhas, né, participando dos eventos, mas também desenvolvendo campanhas, né? Como é que é esse relacionamento assim? Como é que é tem um comitê, por exemplo, lá que decide, por exemplo, aonde aportar recursos, colocar o apoio da Unimed a uma determinada iniciativa, por exemplo? O sistema como um todo, né, o sistema cooperativo, as cooperativas, elas têm, assim, dentro dos seus princípios, a relação com a comunidade, né, que é um dos princípios cooperativistas. E o sistema Unimed como um todo, ele foi criando ao longo dos anos organizações, né, hoje existe o Instituto Unimed do Rio Grande do Sul, e que ele coordena todas as atividades de integração e desenvolvimento, né, na área social das comunidades. E além disso, cada Unimed tem a sua dinâmica de marketing e de mercado para as relações diretas com empresas. Patrocínio de determinados eventos, né? A gente participa aqui da FUBRA,
né, da Expoagro com a nossa estrutura de ambulatório, né, numa parceria histórica com a Fúbria, né? A gente participa da Oktoberfest, a gente participa em Lajeado lá da Construmóvel, e assim, Encantado, né, da Suinofest, Venâncio, Festa do Chimarrão. Então são eventos organizados numa dinâmica da equipe de marketing com a nossa equipe assistencial de apoio, né, o SOS, essas coisas. Então se concilia o serviço de apoio na estrutura de saúde com a imagem da empresa, a imagem da cooperativa que está vinculada à assistência médica, que está vinculada à saúde. E, doutor Neuri, me chamou também, ou chama a nós muita atenção, né? Do envolvimento, do apoio, por exemplo, à Unimed, junto aos empreendedores, junto aos inovadores, por exemplo, e que estruturou ali o seu sistema de apoio a startups, né, que é o Vai-Bi, né? Isso. A Alcergs, né, ela, a partir de 2017, 2018, aí, ela se deu conta de que o cenário é mundial, né, que a gente tinha que entender o que estava acontecendo no mundo para poder fazer nossas empresas aqui ter um desenvolvimento maior. E nessas dinâmicas, então, teve 3 colaboradores nossos, né, e mais 2 cooperados que fomos a São Francisco, né, no Vale do Silício, lá em 2019. E a partir daí a gente se deu conta de que o cenário vinha em ebulição, em grandes mudanças, né? Nós voltamos de lá e criamos o Vai-Bi, que é um hub de inovação, estruturado basicamente focado em coisas de saúde, né, em assistência, e a partir daí nós criamos uma estrutura que interage diretamente com, né, o Hospital Albert Einstein, né, e assim, estruturas de inovação e criação de saúde no estado, no país, né, e algumas coisas internacionais. E com isso a gente consegue estar, né, na vanguarda do que vem acontecendo. Quando deu a pandemia, para você ter ideia, César, né, nós já tínhamos toda uma dinâmica e um aplicativo de consulta online, né? No dia que foi liberado a consulta online, no dia seguinte nós praticamente implantamos. Foi a primeira empresa praticamente no Brasil a implantar a consulta online na pandemia, já estruturada a partir de ensaios que a gente tinha feito antes, de treinamentos que a gente tinha feito antes, porque já tinha sido discutido pelo Conselho Federal de Medicina, que tinha bloqueado em um determinado momento a consulta, né? Já tinha atividades de interação virtual, de assistência médica, mas a consulta mesmo não tinha sido liberada. Foi a pandemia que forçou esse processo. E a gente estava preparado quando aconteceu. Então, né, já ensaiamos, né, um esquema de cabine, botamos cabines aí para ver, não evoluiu, é um sistema que, né, talvez se tivesse a restrição tipo pandemia ainda em maior nível, isso teria evoluído. É uma situação que ainda está meio em stand-by, mas o plantão virtual, né, plantão online, né, ele está funcionando até hoje, né, foi a partir da pandemia. Ou seja, mais uma vez a Unimed saindo na frente. Conseguimos acompanhar a dinâmica de inovação e a mudança que o mercado exige, né? E, doutor Neuri, temos também aí dentro da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo o Innovation On 7, né? Um programa aí de inovação, com perdão da redundância, né? De cocriação. Isso. Isso é a 7ª edição, né? Então, semestralmente, a partir da criação, os nossos gerentes, os gestores, eles identificam 4 ou 5 pontos críticos de desenvolvimento interno, de atividades internas e que tem necessidade de uma velocidade maior de criar mudanças. E aí, para a gente acelerar isso, a gente vai para o mercado, olha todas as empresas que trabalham com aquele setor. Tem uma empresa aí chamada InnoScience, que a origem deles é de Novo Hamburgo, hoje eles já têm sede em Miami, em Vale do Silício, vários lugares lá, o Felipe.
e ele sempre nos assessorou nesse processo. A gente seleciona aí em torno de 180, 150, né? Em média tem dado 150 startups. A partir daí se faz um filtro, né? E o pessoal vai selecionando, e no final se seleciona praticamente 2 ou 3 para cada um dos desafios, dos problemas. E essas 3 elas são apresentadas para a diretoria e para as áreas competentes. A gente seleciona uma, né, a que for melhor destacada, e faz projeto piloto de 2 meses de combinação entre a empresa e a Unimed, e depois faz 2 meses e pouco, 3 meses de atividade direta. E muitas dessas empresas a gente acaba contratando depois, e isso acelera muito o processo de mudanças, né? Porque se tudo depender da decisão individual de cada um ou das equipes internas, a tendência é de você manter o processo. Como traz essas empresas de fora, a startup, numa dinâmica diferente, a gente consegue fazer boas mudanças em curto espaço de tempo, né? E se não deu certo, em 6 meses, suspende o contrato, acabou por aí, agradece, cada um segue sua vida, né? A empresa vai buscar outros espaços. E nesses 6 meses de desenvolvimento dessa empresa, né, a gente tem consultorias, né? Então, algumas consultorias de nível nacional e internacional que ajudam essas empresas a se desenvolver, vinculado ao nosso trabalho ou vinculado diretamente à empresa. E essa vinculação faz com que essas empresas também fiquem mais desenvolvidas. Então, praticamente todas as startups que passaram por um processo interno nosso hoje, eles têm uma ligação conosco de orientação, de discussão de negócios. Então, fica um ecossistema muito bem estruturado a nível nacional, né, com pontos internacionais de ligação, né? O pessoal já teve, assim, depois do Vale do Silício, teve já em Israel, né? Teve na Alemanha, na Espanha, né? Agora tem uma programação através do Sescop para ir para a China, né? Exatamente para olhar esses cenários mundiais, né? Do que a gente pode fazer, porque a saúde, em termos de organização e em termos de custo, hoje é um problema internacional. Não é só nosso isso, né, César? Sim, eu vejo que com essas iniciativas aí do Innovation On, o Vibe, a Unimed, ela se tornou assim um ator importante, destacadíssimo, né, ali no ecossistema de inovação do Vale do Taquari, Lajeado principalmente, e também aqui em Santa Cruz, né, os agentes aí que trabalham, né, a inovação, a criação de startups, né. Então, acho que a Unimed também tem uma participação muito forte, né, nesses grupos, né, de inovação. Sim, estamos acompanhando praticamente todas essas dinâmicas de inovação, né? E quando tem alguma coisa pontual para a saúde, daí a gente entra mais forte. Doutor Euri, são quantos anos de medicina? Se formou? 6 anos de formação, e eu me formei em 1985, então eu estou indo para os 41, né, César? E quantos anos assim de vivência dentro do sistema Unimed, ocupando funções, cargos junto à Unimed Vale do Taquari Rio Pardo? Eu saí da prefeitura aqui em 2004, né? Em 2005 eu fui para a Unimed, né? Comecei como diretor de educação. Daí evoluímos o que nós chamávamos de diretoria de educação para diretoria de desenvolvimento, né? Que no primeiro momento era só a parte de colaboradores. A gente acoplou o cooperado e o colaborador num processo de desenvolvimento. Então hoje tem dinâmicas integradas, tanto do cooperado quanto do colaborador. Eu passei pelo Conselho de Administração, pela Comissão Técnica Disciplinar, e acabei virando vice-presidente e depois presidente. Nesses, vamos chamar assim, 21 anos, né, tem esses desafios aí, vamos chamar do segmento ou da indústria de planos de saúde no Brasil, né? O Brasil, ele tem assim, praticamente assim, o chamado custo Brasil, né? A gente pode colocar dentro desse custo Brasil a insegurança jurídica, né?
e que também atinge em cheio o sistema de saúde no Brasil, né? Atinge as operadoras de plano de saúde no Brasil. A gente costuma dizer no Brasil, eu até não me lembro quem é o autor da frase, mas diz que no Brasil até o passado é incerto, não apenas o futuro, né? E nesses 21 anos, assim, como é que o senhor vê, assim, com toda essa já experiência, né? Essa dificuldade de ter uma empresa destacadíssima no contexto nacional, como a Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, atuando nesse segmento, que é um segmento muito complexo, né? Eu posso dizer assim, César, que a gente viveu momentos onde é que tu fazia planejamento estratégico por 5 anos e tu praticamente acabava seguindo aquela planilha e aquela sequência, né? Antes disso, a gente teve um momento que a própria dinâmica econômica, né? Tu conseguia cobrar em dia o plano de saúde e pagava os serviços com 30 dias e a dinâmica financeira se sustentava, né? Antes da coisa. Mas quando se começou a ter planejamento estruturado, né? Era um planejamento de 5 anos e tu mantinha ele, né? Atualmente tu tens o planejamento estratégico em 3 anos, com revisões semestrais, né? E às vezes tu tem que dar uma parada e recomeçar coisas de uma hora para outra, né? Então essa capacidade de aprender, desaprender e reaprender no processo, esse dinamismo, essa naturalidade, isso é uma cultura que se cria, né? Então hoje nós temos essa facilidade, né? de trabalhar essa dinâmica, né? Nas nossas equipes internas, na diretoria, né? Assim, se tiver que parar um projeto do dia para a noite, se para ele. Se tiver que recomeçar no dia seguinte, se recomeça. Então tem essa percepção do dinamismo que é atualmente, né, dentro da estrutura cultural, né? Um planejamento pensado, estruturado, mas com habilidade de resiliência e flexibilidade muito grande, né? O senhor falou em resiliência, né? E nós tivemos aí, e praticamente ainda temos as consequências desse período, que foi o período aí da pandemia da Covid-19, né? Então ali tu tem ali uma alta sinistralidade, né? E também, muitas vezes, tu tem que lidar com o órgão regulador, né, do Ministério da Saúde, porque através da incorporação de novas tecnologias surgem novos tratamentos, ou seja, vai ampliando, né, a grade dos serviços que o cliente Unimed ele tem direito pelo seu plano, né? Então, são desafios desse planejamento estratégico, né? A pandemia foi, assim, uma dinâmica completamente fora da curva, né, César? No mês de março de 2020, aí, por exemplo, a gente fez compras 4 vezes maiores do que a gente fazia habitualmente, né? Teve-se dificuldade por desvio de material, né? Você comprou material e não chegava porque alguém pagou um a mais em cima e o material foi desviado, depois teve que se buscar. Mas no final, né, a nossa região aqui e o Rio Grande do Sul conseguiu uma boa estruturação, né? Dentro do sistema Unimed se criou ali em torno de 100 leitos extras de UTI, né, para dar suporte complementar ao cliente Unimed, né? A gente tinha isso, os hospitais criaram essa dinâmica. Era uma situação completamente fora da curva, né? Então isso aí, né? E por incrível que pareça, o ano de 2020 o custo não impactou maior, né? O impacto veio em 2021 por 2 razões muito claras. Primeira, né, houve um represamento de doenças que vieram no segundo momento. E no cálculo da Agência Nacional de Saúde, ela foi pelos números de 2020, no reajuste de 21, ela nos deu um reajuste negativo nos planos familiares de 8 ponto alguma coisa. Aquilo aí, assim, até hoje a gente amarga uma dificuldade de buscar alguns números em função disso, né? Nós conseguimos dar a volta mesmo nesse processo econômico, financeiro com naturalidade agora de 2024 para 2025.
né? Um detalhe assim que parece simples no sistema, ele impacta mesmo, né? Então, por isso algumas têm mais dificuldade com isso. Se a gente não fica atento para esse dinamismo, tu perde o controle da situação. Uns anos atrás, vamos chamar assim, 14, 15 anos atrás, quando eu tinha participava lá muitas vezes das discussões, existia assim uma preocupação grande do segmento de planos de saúde no Brasil, que eu acho que ainda continua, né? O senhor pode falar até como médico, não tanto como presidente, que muitas vezes hoje é o chamado excesso de exames, né? O paciente, né, não é mais aquela medicina lá dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, que o médico ele examinava o paciente e tal. E hoje, mesmo que ele examine o paciente ele sempre quer sair do consultório, né, com 1, 2, 3 exames para fazer. Muitas vezes os exames não são necessários, né, ou seja, o diagnóstico ele é um diagnóstico seguro, né, até pela patologia, pelo quadro que ali está, mas sempre existia aquela... consultei com o médico e ele não me deu nenhum exame para fazer, como se fazer exame fosse obrigação do profissional médico, né, de solicitar exames, né, no caso. Eu sou do tempo que o exame era exatamente complementar, né? A gente fazia diagnóstico de apendicite aguda, ouvindo a história do paciente, examinando ele, tu já chegava praticamente a 80%, 90% da precisão diagnóstica, fazia mais um hemograma e um comum de urina, o exame comum de urina para descartar um problema urinário que pudesse estar mascarando o sintoma, e praticamente definia o diagnóstico e não se errava muito mais do que se erra hoje, dá para dizer, né? Porque era aquilo, ele tinha uma lógica de pensamento e de construção para chegar a um diagnóstico. À medida que foi surgindo exames, eles facilitam algumas informações. Vem uma ecografia que ela facilita muita informação, mas, por exemplo, assim, a ecografia é muito boa para pedra na vesícula, mas para definir um quadro de apendicite aguda, nem sempre ela é tão precisa. Daí veio a tomografia, né? A tomografia é muito boa para definir um diagnóstico de apendicite aguda. Mas daí a tomografia, às vezes, é com contraste, sem contraste. É todo um processo que, se tu não fizer ele dentro de uma dinâmica bem feita, ele apenas incorpora custo e não traz informação e não cria resultado, né? Um apendicite agudo, em última instância, tem que ser operado. Então, se tu fizer hoje um hemograma, mais uma série de função hepática, de suspeitar que tem outras coisas juntas, no final tu vai operar o apêndice igual. Então, se incorporou custos que não necessariamente encurtaram o processo. Isso é ruim. O bom é quando encurta o processo. O bom é assim, duvidou, foi lá, o exame fez e ele esclarece, né? Então tem muita coisa assim que ela evoluiu, é importantíssimo ser bem feito, mas quando entra o modismo, a facilidade ou o mau uso dessas coisas, isso passa a ser um problema muito sério, né? Um exame contrastado num paciente alérgico pode levar ele a um óbito. Um exame contrastado no paciente alérgico, que tu sabe que tem, tu vai fazer especificamente, tu faz toda a prevenção, o cuidado, ele vai te definir um diagnóstico. Então, são caminhos que têm que ser pensados, e hoje, cada vez mais, provavelmente nós vamos ter que resgatar algumas posições de aprendizado médico. Haja vista essa última avaliação aí que foi publicada, né, a nível nacional, algumas faculdades estão, né, deixando a desejar em termos de entregas para o aprendizado do aluno. E isso repercute na sociedade, né? Eu sempre digo, né, até determinado momento eu operava os casos mais simples porque tu tinha que operar antes dele complicar. Agora, ou tu opera ele antes de complicar porque o diagnóstico foi definido, ou tu pega ele mais complicado porque o diagnóstico foi enrolado. Então, essa é uma evolução que a gente vê, né? E que, se a gente fosse ver racionalmente por tudo que se tem disponível, deveria ter melhorado tudo. Infelizmente, ainda pagamos o preço da
nossa incoerência na dinâmica de diagnóstico, na dinâmica de usar bem o que a gente tem disponível tecnicamente. E hoje também, dentro do planejamento estratégico, não só da Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo, mas também das outras operadoras de saúde, né? Tu tem muitas vezes as questões envolvendo o poder de compra da população, ou seja, tu tem a chamada inflação médica, né? Que não é uma inflação médica, é uma inflação do sistema de saúde como um todo. Hoje já se chama inflação de saúde. Isso. E esses impactos, né? Porque muitas vezes, quando há o reajuste, muitas vezes, dos planos de saúde, né? O pessoal muitas vezes compara com a inflação oficial e tem sempre os descolamentos, né? Ou seja, assim, com os avanços da medicina, né? A sofisticação dos procedimentos, novos procedimentos, né? Dá para se dizer assim que a inflação médica ela normalmente é superior, muitas vezes, para o leigo que está nos assistindo, né? Da variação do IGPM, da variação do índice geral de preços, né? Hoje o cliente tem ajudado a monitorar bastante o custo de uma maneira global, né, César? E a gente trabalha com os números bem claros hoje de uma linha de que, assim, incorporou o custo, a conta vai vir. Não tem saída, né? Alguém tem que pagar essa conta, né? Eu vivenciei situações muito difíceis, assim, de ter que dizer, olha, se nós não chegarmos a um reajuste mínimo aqui, estou cancelando o contrato. Né? Eu não tenho como sustentar uma organização, né, do lado que eu estou, se eu não conseguir determinados reajustes, porque eu trabalho toda uma dinâmica de controle de custo muito bem estruturada, mas assim mesmo ela tem escapes, né? A legislação, a pressão judicial, tem uma série de coisas que tu tem escapes, alguns medicamentos de altíssimo custo, né, quimioterápicos, imunobiológicos, essas coisas. Então, quando tem um escape desses, ele vai bater na outra ponta na discussão de custo, né? Então, hoje a gente tem os contratos, tem os índices normais, e quando aperta isso, vai para uma discussão do reajuste. Então, o cliente ele acaba pagando o reajuste do que está calculado no custo que foi criado, ou por todos, ou pelo seu grupo. Não tem hoje tu não repassar esse custo numa negociação, num acordo, se tu não quer quebrar a empresa. Se tu quer quebrar a empresa, tu pode fechar o olho, senão tem que bater pé, né? E nesse ponto nós fomos bastante rígidos em alguns momentos, né? Porque é que nem eu disse antes, aquele reajuste negativo da ANS, né? Se eles tivessem zerado, teria sido uma grande decisão. Não dá nada, nem para um lado nem para o outro. Agora, no índice negativo, toda a projeção, todo o sistema que tu tem que trabalhar, isso gera um custo, um negócio anárquico, né? E tem que ser feito, porque a legislação é essa. Então, onde é que tu vai jogar isso? Com o cliente, né? Eu não consigo chegar lá em Brasília e brigar com a Agência Nacional e dizer para eles retirar um índice. Né? A pressão vai pela sociedade, a agência aceita, mas na outra ponta eu tenho que depois buscar o equilíbrio. Então, essa dinâmica, ela sempre vai existir, né? E o cliente tem que ter consciência, né? A gente ouve muitas vezes assim, eu nunca uso Unimed, eu vou gastar. Não, né? Tu vai gastar um dia, poupa que tu vai gastar, tu vai precisar. E se tu não precisar, tu tá fazendo uma boa ação, tá ajudando alguém outro que precisa. Né? A cooperativa e a operadora, ela tem a sua dinâmica de negócio no todo. Né? Não tem como, né, tu ter um lucro exorbitante. A lucratividade hoje desse tipo de empresa é 1 a 2%. Né? Tu tem que ajustar o tempo todo. Né? Não é assim, bota 20% em cima, bota 15%. Não, é 2%, 3%. E daí tu tem que controlar. Onde tem uma que abre, ela te pega no contrapé. Criar fundos, né? Trabalhar forte com o capital do cooperado, né? Cooperativa, o cooperado põe capital para dentro. Aí o pessoal diz, é caro entrar na Unimed. Não, não é caro.
é um custo para te fazer parte de uma sociedade. É teu dinheiro que fica lá investido. Se ela for bem, tu tem capital teu lá dentro. Né? Então não custa nada, entre aspas, entrar. Custa a tua participação societária. Né? Mas as pessoas dizem que custa caro, é o que tu ouve por aí, né? Não custa. Né? É a tua casa, é o teu ambiente, é a tua estrutura de trabalho. Né? Agora, se tu não quer participar com isso, daí não tem como participar. Tem toda uma dinâmica integrada de negócio. Esses seus anos de medicina aí, desde 1985, naquela época a informatização dá para dizer que estava engatinhando ainda, vamos dizer assim, né? E logo em seguida surge o Google, né? Alguns apelidaram até do Dr. Google, né? Não como cirurgião, mas o senhor como clínico geral, né? Essa relação com o paciente. O paciente primeiro ele começa a sentir alguns sintomas, algumas dores, ele vai no Google, ele já faz praticamente um pré-diagnóstico, e aí ele entra no seu consultório e começa a dialogar e muitas vezes a discutir o próprio diagnóstico com o médico. Né? Como é que essa mudança que o senhor vivenciou aí, ou até o depoimento dos seus colegas, né? Outros colegas de outras especialidades? Assim, naquela época, entre aspas aqui, né, César, a decisão era do médico. Tu lia no livro, tu guardava na tua memória e tu repassava para o cliente a informação e o cliente seguia aquela tua informação. No momento que entra essas redes sociais e essa informação ampla, isso foi um baque inicial para nós, né? Porque tu tinha que aceitar que o cliente vinha com uma informação, algumas vezes fundamentada e muitas vezes sem fundamento nenhum, ter a tolerância de entender ele e explicar para ele e reposicioná-lo no entendimento e na necessidade, às vezes. Né? Porque antes era só a comadre, a vizinha que dava dica. Né? Agora era toda uma rede social. Então a informação ficou muito mais ampla. E virou um aprendizado novo para a grande maioria de nós médicos que vivemos antes. Os novos já entraram nesse embalo, né? Hoje, se tu facilitar, tem uns que já estão... O próprio médico já está consultando no Google junto, né? Então, a gente hoje usa a ferramenta como apoio numa necessidade do dia a dia, até para ter informações mais dinâmicas e mais precisas. Mas, naquele momento, isso foi muito conflitivo para a grande maioria de nós que teve que aprender essa nova dinâmica de informação e de comunicação. Outra inovação tecnológica, né, que ela está sendo implementada nos sistemas de saúde dos municípios, que é a teleconsulta, né? Como é que o senhor vê a questão da teleconsulta e a teleconsulta dentro do sistema Unimed? Eu dei uma pincelada quando a gente falava de inovação, né? A teleconsulta veio para ficar e ela vai se estruturar cada vez mais, né, a partir de todo um processo tecnológico e de ferramentas de apoio. Né? Num primeiro momento, se tu tem um bom profissional ouvinte, ele já dá grandes resoluções. Hoje, nosso PA, né, a gente chega a ter um índice de resolutividade acima de 90%. Né, um PA virtual. Só no fonar e na informação. Tem agora, né, uma dinâmica de equipamentos que estão vindo, aparelho para olhar a garganta, para olhar o ouvido, a fotografia, essas coisas todas, que também vem evoluindo muito. Né? E isso aí se incorpora numa consulta à distância. Né? Consultorias com profissionais mais capacitados. Então, o virtual ele vai ampliar essa dinâmica, né, contanto que a gente use bem essas ferramentas. Né? É comum hoje as pessoas tirarem uma fotografia no celular e querer que tu dê um diagnóstico na outra ponta. Né? Para mim é um dilema ainda. Né? Eu tenho uma interpretação de uma imagem, eu não tenho a interpretação de um fato. Né? Qual é a intensidade, qual é o tamanho, qual não sei o que, se tu botou mais foco, menos foco, essas variáveis todas, elas têm que ser dirimidas. Então, à medida que a tecnologia te dá essa clareza da informação, dá para devolver a informação diagnóstica. Né? Na cirurgia, por exemplo, né, a questão do cirurgião que tem treinamento manual e do robô.
né? Se tu botar um cirurgião com grande experiência do lado do robô, hoje os resultados quase se equiparam. Mas a tendência do cirurgião novo não tem mais todo esse treinamento. Então o robô vai criar espaço. Era até o que eu iria lhe provocar, né? Que é essa questão agora da inteligência artificial, né? na medicina, nos procedimentos médicos, principalmente na questão dos diagnósticos, né? Ou seja, a robotização dos diagnósticos, né? Porque a tecnologia cada vez mais resolutiva, né? Com extrema confiança nessas questões, né? Como está sendo discutido assim no meio médico, né? Não só como o senhor como presidente da Unimed VTRP, mas também como médico, né? Nesses diálogos, né? Com seus colegas, assim, o que isso tem impactado, né? Assim, é visto como uma conquista da humanidade, ou está vindo como muitos veem, né? Opa, tem perigos aí também, né? Isso aí, né, César, isso assim, sempre tem pelo menos 2 vieses muito claros, né? Quando isso vem incorporando qualidade assistencial, reduzindo o sofrimento e dentro de um custo aceitável, administrável dentro da nossa realidade econômica, isso é fácil de incorporar. O problema é quando vem alguma situação dessas, tipo a robótica agora, que assim, ainda se mede o quanto ela agrega de resultado comparado com o outro de um custo muito menor. Então isso aí pesa porque a nossa economia tem que sustentar esse custo. Né? E de onde vai se tirar a diferença desse custo? Né? E tu vai pegar esse dinheiro e jogar por uma estrutura de saúde, tu vai jogar por uma infraestrutura da comunidade, tu vai jogar para tratar melhor o envelhecimento, sabe? Os recursos são limitados. Não adianta a gente, né, jogar muito dinheiro numa área que não vai dar entrega. Tanto assim que, por exemplo, os Estados Unidos é a medicina mais cara do mundo e não é a que entrega mais qualidade. Ela custa 10 vezes mais do que na Alemanha, por exemplo, né, na Inglaterra. Né? E ela não entrega essa proporção a mais de qualidade, porque existe uma série de fatores, entre eles o processo do próprio cidadão, né, que não colhe o resultado final. Então, essas coisas a sociedade tem que começar a olhar, né? Que tem, né? Eu gostaria hoje de sentar e operar com um robô numa coisa, já treinei, já brinquei no robô, tudo, mas assim, incorpora hoje basicamente numa cirurgia R$20 mil, César. R$20 mil por cirurgia a mais. Quem é que vai administrar isso? Se cada cidadão se decidir a colocar R$20 mil no seu plano de saúde, está resolvido o meu problema. Eu assino agora. Vamos lá, pode tocar robótica em tudo. Né? Mas na outra ponta, daí vai ter a discussão médica. Não, o robô realmente faz essa diferença toda? Não, não faz. Mas ele incorpora esse custo. O que ele faz de diferença? Em alguns casos ele dá 20% de resultado a mais. Em outros ele praticamente se equipara. Em outros ele não dá resultado a mais nenhum. Né? E aí, tu botaria 20 mil a mais num processo que não está entregando a mais? Sabe? Isso aí está posto no meio médico. Né? Quem quer trabalhar com o processo que é melhor que coisa, ele omite o custo e joga o custo para o cliente. Se o cliente paga, está resolvido o problema. Né? O cliente não tem condições de pagar. Tenta a lei e coisa jogar para o grupo, daí cai para a operadora essa discussão. A operadora também, por efeitos legais, não tem que pagar não sei o quê. Não faz. Vai fazer o clássico de custo baixo praticamente com a mesma resolutividade. Então, isso aí não tem assim, uma precisão de definição. Né? Tem muitas variáveis. Claro que assim, tecnologia, ferramenta nova, né? Aquela história, vassoura nova, todo mundo quer, ela varre melhor. Né? Mas varre melhor o que e quando? Quanto custa mais? Relação custo-benefício. Relação custo-benefício tem que pesar sempre. Né? Para fazer uma vesícula por vídeo hoje, tu vai ter um custo aí, né? Custo mesmo, né? De 6, 7 mil reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da situação, né? Aí joga 20 mil em cima, 25 mil, 30 mil, né?
Não tem isso. Isso é muito dinheiro para nossa capacidade econômica, em algumas circunstâncias, né? Tu vai fazer um exame a mais e ele te entrega um diagnóstico mais preciso, mais precoce, mais não sei o quê. Tu pode pagar 3 vezes mais, 5 vezes mais por ele. Agora, se ele não te entregar nada, não dá. É bonito isso, César. Bonito e é desafiador. Alta complexidade. Doutor Neuri, a Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, ela se relaciona aí com praticamente 30 hospitais aqui no Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e também na região do Jacuí, né? Como é que é essa relação Sistema Unimed com os hospitais que praticamente todos acho que são hospitais comunitários, né? Na nossa região aqui, César, né, nossa Unimed é praticamente todos os hospitais. Nós não temos nenhum serviço estruturado próprio de hospital, né? Já tem Unimedes que tem seu hospital próprio, dadas as circunstâncias locais e loco-regionais, né? É uma situação que a gente avalia constantemente, né? E até o momento sempre nos pareceu, né, mais coerente ter uma dinâmica de parceria e aproximação com os hospitais. De vez em quando alguma situação um pouco mais difícil em negociações, em alguns momentos, mas na maioria das vezes a gente conseguiu chegar a um bom acordo de trabalho, né? E o que a gente sempre discute e trabalha assim, como atender melhor o cliente, né? Como melhorar a estrutura de saúde, né? E isso, à medida que os hospitais têm dificuldades econômicas, né? Sustentando basicamente a tabela SUS, que é o grande problema hoje de sustentar os hospitais, aí a gente vê que eles têm dificuldade muitas vezes de fazer entregas em qualidade, estrutura, essas coisas todas que precisaria melhorar nos hospitais. Mas de uma maneira geral a gente tem boas parcerias e consegue um bom resultado, né? Até o momento não criamos nada independente, né, a não ser um ou outro serviço, né? A questão da clínica de aplicação de quimioterapia aqui em Santa Cruz, alguns serviços de consultas, de especialidades que a gente começa a ter mais dificuldade individualmente, né? Então é basicamente isso. E o grande diferencial do momento é como lidar com a inteligência artificial, né? Essas ferramentas que estão sendo incorporadas, né? O quanto elas nos ajudam, o quanto elas nos expõem, né? E todos nós vamos ter que usar elas de alguma forma, evitar que haja perda de oportunidades de trabalho, né? Mas tem que selecionar e tem que criar oportunidades de maior valor. Bom, doutor Neuri, quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, de estar aqui, termos tido essa excelente conversa, né, sobre saúde, sobre a Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, aqui na sede do Grupo Arauto em Veracruz. E também eu fico curioso e fico à disposição para ter acesso aí à safra 2026 aí da família Gusson. Eu não sou um sommelier, mas me considero um modesto degustador e espero receber aí uma amostra da safra 2026. A hora que tiver engarrafado lá, vou lembrar desse momento, César, né? Mas por enquanto ele ainda está pendurado lá na parede, ainda é um cacho de uva, ele ainda não virou vinho ainda. Mas está lá esperando amadurecer para ficar um vinho bom. Obrigado, César, obrigado aí pela oportunidade, um agradecimento aí ao grupo todo aí. Eu quero agradecer a audiência do Radar Empresarial, encerrando aí com esta provocação, né, de um futuro grande produtor de vinhos aqui da nossa região. Muito obrigado, doutor Neuri, novamente.